Eu acho que quando se fala em literatura infantil, ou literatura brasileira, ou literatura inglesa, ou literatura moderna, o mais importante é que é literatura. Não é que ela é moderna, nem infantil, nem inglesa. É que é literatura. E, de um modo geral, se entende isso, se aceita. Quando se vai falar em literatura moderna ou literatura brasileira, se discute literatura. No entanto, quando se vai discutir literatura infantil, existe uma tendência de começar a querer falar de criança. Ah, o leitor infantil, como é que é? Como é que é a criança? Eu não tenho ideia de como é que é a criança. Eu não sou educadora, eu não sou psicóloga infantil, não sou pedagoga. Eu sou escritora, eu sou uma artista de criação pela palavra. Então, meu material é a linguagem, não é o ensino, não é a educação. Por mais que eu respeite a educação, mas então, quando eu falo nessa questão de que a literatura infantil tem que lembrar que ela é, antes de mais nada, literatura, é isso, é que ela tem que criar beleza de uma maneira nova e provocadora com palavras. E não se preocupar especificamente com o infantil. É claro que, como ela é também infantil, ou seja, ela é também para crianças, ela tem que ter a possibilidade de ser entendida pelas crianças, de se adequar às crianças. Mas se ela só servir para a criança e o adulto não se interessar por ela, muito provavelmente não é literatura. Esse dos Sinais do Mar eu acho uma preciosidade, né? Sobretudo a coisa dos recursos, né? Você usa desde a coisa musical, das paronomásias, das aliterações, as imagens, aquele poema da Arraia, que você diz que é uma pipa, o poema do Siri, que você brinca com a expressão idiomática, né? Para não virar sopa, ele faz boca de siri, né? É um livro assim que tem ao mesmo tempo uma unidade temática, porque é tudo o mar, né? Mas ao mesmo tempo tem os recursos que você mobiliza são muito variados, né? Como que foi essa coisa da poesia? Você que vem, né, quer dizer, sempre trabalhou com a linguagem poética e tudo, mas lançar um livro exclusivamente de poemas, uma coisa mais recente no seu percurso. Como que foi? Esse livro, que já tem 10 anos, é recente, mas é recente de 10 anos, eu resolvi lançar porque eu me dei conta de que eu tinha feito, ao longo das décadas anteriores, uma quantidade de poemas suficiente para encher um livro, e todos estavam em torno ao mesmo tema. Quer dizer, todos esses, os que eu selecionei. Porque a Ruth Rocha tinha organizado uma seleção, uma antologia, não me lembro para quem, e ela sabia, porque eu já tinha mostrado a elas. Aí ela pediu um poema meu ou dois, e eu dei um ou dois desses. E ela me disse, você devia publicar, eles têm uma unidade temática. Eu comecei a ver que tinham. Aí eu fiquei muito na dúvida, porque não era minha praia, né, para ficar numa metáfora marítima. Mas aí eu mostrei ao Fernando Paixão, um grande poeta, de que eu gosto muito, e era editor da Ática na ocasião, era meu editor querido, assim, a gente tinha uma proximidade muito grande. Aí mostrei, ele deu uns palpites de como arrumar, ou eliminar um que ficou de fora depois, enfim, aquilo tudo. E ele deu o título, Sinais do Mar, que foi uma sugestão dele, eu estava só chamando de Poemas do Mar. Depois ele saiu da Ática, e eu acabei não editando com a Ática, eu continuo de vez em quando me comunicando com ele, enfim. Mas aí publiquei pela COSAC, porque eu tinha que ser de uma forma que não limitasse em termos de idade, não fosse um livro infantil de poemas, ilustrado, não sei o quê, mas que também a criança pudesse chegar perto dele e lesse todo sem se sentir intimidada por um livro sem figura, né? Então eu queria que ele tivesse um projeto gráfico muito especial, que o projeto gráfico funcionasse como uma sugestão de ilustração. E achei que a COSAC podia fazer isso, ofereci a eles fizeram aquele livro lindo. Depois, quando a COSAC acabou, eu recuperei os direitos e levei para a Global, que fez um outro projeto gráfico magnífico. Hoje eu não sei qual o mais bonito dos dois. Eu vi no Salão da Feminista, achei deslumbrante. É deslumbrante, cada um é diferente, enfim.
E eu tive muita sorte com esse livro, que eles foram completados por artistas gráficos da maior qualidade.